Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, Excelentíssima Diretora do Instituto de Defesa Nacional, Helena Carreiras, Excelentíssimos conferencistas e participantes no curso intensivo de Segurança e Defesa, Excelentíssimos representantes das entidades civis, militares e de segurança, minhas senhoras e meus senhores. Começo por dar nota da nossa satisfação pela realização destas jornadas em Leiria, não no formato que desejaríamos, mas este é o modelo que, no atual contexto, nos oferece maior segurança, como não poderia deixar de ser. Um cumprimento particular ao Sr. Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, que nos enriquece com o seu contributo na abertura de umas jornadas cuja relevância ficou bem evidente pela rapidez com que se esgotaram as inscrições disponíveis. Agradeço também aos conferencistas pela sua partilha de saber, que por certo vai contribuir para aprofundar o conhecimento de todos os participantes no curso intensivo de Segurança e Defesa e contribuir para valorizar a importância do papel da Defesa Nacional e das Forças Armadas. No contexto atual de uma globalização que trouxe grandes conquistas, mas também grandes ameaças, de que a pandemia é um exemplo tão evidente, a temática da defesa e segurança não pode ser encarada numa perspectiva fechada ou de alinhamento face ao que se passa em geografias mais ou menos remotas. Tal como aconteceu com a Covid-19, que inicialmente parecia um problema circunscrito a uma região da China, rapidamente a ameaça chegou até nós, com um impacto nas nossas vidas que estávamos longe de imaginar. Não me vou alongar neste tema, pois temos grandes especialistas no painel de oradores do curso intensivo de Segurança e Defesa. Apenas umas últimas palavras para vos dar boas-vindas a Leiria e para desejar que nestes 4 dias se sintam em casa e tirem o máximo proveito desta oportunidade única de enriquecimento individual. Muito obrigado e bom trabalho. Vai de seguida usar da palavra a Senhora Diretora do Instituto de Defesa Nacional, Helena Carreiras. Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Excelentíssimas Senhoras e Senhores auditores do curso intensivo de Segurança e Defesa, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Brevíssimas palavras de saudação e de agradecimento. Começo por saudar a presença do Sr. Ministro da Defesa Nacional nestas jornadas, agradecendo desde já a intervenção de abertura da conferência com que hoje iniciamos o curso intensivo de Segurança e Defesa, subordinada ao tema Direitos Humanos e Defesa. Saúde também do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr. Gonçalo Lopes, expressando um sentido agradecimento pelo inestimável apoio que deu desde o primeiro momento à realização dos diversos eventos que o Ministério da Defesa e o Instituto da Defesa Nacional vêm promovendo. A assinatura de protocolos para a implementação do referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz, com os municípios do Distrito a 21 de julho deste ano, e agora o curso intensivo de Segurança e Defesa que hoje se inicia. Agradeço na sua pessoa a todos os funcionários da Câmara Municipal de Leiria que nos acompanham e garantem a qualidade da organização e a segurança dos procedimentos nestes tempos tão exigentes. Agradeço também aos nossos convidados, a doutora Carla Marcelino Gomes, do Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, Dr. Rui Guerra da Fonseca e à moderadora desta conferência, a doutora Cândida Pinto. É um gosto tê-los connosco. Muito obrigado por terem aceito este convite. Umas palavras de boas-vindas muito especiais para os auditores, para todos vós, do curso intensivo de Segurança e Defesa, esperando que, apesar das dificuldades e dos ajustamentos que a pandemia nos tem obrigado, possam aproveitar plenamente o curso e que estes dias vos proporcionem uma experiência valorizadora pessoal e profissionalmente. São os meus desejos. Finalmente, um agradecimento à equipa do Instituto da Defesa Nacional, na pessoa do coordenador do curso, o Sr. Coronel Marinho Pereira, extensível a todos,
que aqui e também no Instituto têm dado o seu melhor para garantir o sucesso destas jornadas. Permitam que saliente apenas 2 aspectos a propósito da iniciativa que hoje nos reúne. O primeiro é que importa sublinhar que se trata de uma conferência de abertura de um curso intensivo de Segurança e Defesa destinado a todos os interessados em aprofundar conhecimentos nestas áreas, nomeadamente entidades e instituições representativas da sociedade civil da região onde se realiza. A intenção do IDN é a de cobrir todas as regiões do território nacional, principalmente aquelas que se encontram mais afastadas dos centros de decisão, descentralizando as suas atividades formativas e chegando mais próximo das populações. O segundo aspecto que gostaria de salientar tem a ver com a escolha do tema desta conferência inaugural. Para além de assinalar os 70 anos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, constituindo um tributo do IDN à importância desse marco normativo, a escolha resulta também de um sentimento de urgência. Urgência de nos mantermos atentos na área da defesa ao tema dos direitos humanos, numa altura em que em muitos lugares e cada vez mais próximos de nós, como sabemos, o Estado de Direito democrático e a proteção que promove dos direitos humanos e da sua universalidade está a ser posta em causa de forma cada vez mais explícita, mais brutal e mais consequente. Talvez até mais sem vergonha, diria. O IDN participa deste esforço não apenas promovendo debate e discussão pública, como nesta conferência, mas também através da investigação que promove, das publicações que difunde e da formação que oferece. Um exemplo, por exemplo, é a pós-graduação que temos em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos em situações de conflito. Devem estar a começar uma aula mais ou menos a esta hora. Falo também na implementação do projeto do referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz, no quadro da Educação para a Cidadania, nos ensinos básico e secundário, um tema que tem dado que falar, onde a reflexão sobre os objetivos, instituições, processos e atores da defesa se ancora justamente nos valores fundamentais do nosso quadro constitucional. Invocar a defesa destes valores não é, nunca foi, mas é talvez ainda menos agora, um ritual ou uma mera formalidade. Não gosto muito de metáforas bélicas para falar destas nossas crises, mas diria que temos aqui um novo campo de batalha que nos convoca coletivamente. Está em causa o esforço pela manutenção de uma ordem política em que a dignidade, a liberdade e o bem-estar de todos, os direitos humanos, ao fim e ao cabo, sejam os valores maiores, na vida cotidiana, como na gestão de conflitos e na promoção da segurança. Muito obrigada a todos. Irá agora usar da palavra Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho. Muito obrigado e muito boas tardes, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Sra. Diretora do Instituto de Defesa Nacional, Professora Helena Carreiras, Srs. Oradores da Conferência Direitos Humanos e Defesa, o Sr. Brigadeiro-General Nunes Lemos Pires, o Professor Dr. Rui Guerra da Fonseca e a Professora Carla Marcelino Gomes. Cara Cândida Pinto, muito obrigado por cá estar como moderadora. Senhores auditores do curso intensivo de Segurança e Defesa. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento, de apreço à Câmara Municipal de Leiria, na figura do Sr. Presidente, Dr. Gonçalo Lopes, por esta parceria que tem aprofundado com a Defesa Nacional ao longo dos últimos meses. Estive cá há um par de meses atrás, regresso agora com muito gosto e espero voltar a visitar com frequência. Em julho, há 2 meses, estivemos aqui para a assinatura com todos os municípios do distrito, dos protocolos para a promoção do referencial da educação para a segurança, a defesa e a paz.
Já esta tarde estivemos juntos também num evento com empresários desta região particularmente dinâmica do nosso país, onde alguns dos presidentes de Câmara da Comunidade Intermunicipal de Leiria estiveram presentes para debater as oportunidades da economia da defesa. E agora, aqui, para abrir as jornadas que irão debater e desenvolver as temáticas da segurança e da defesa com as pessoas que fazem esta comunidade de segurança e defesa, com aquelas e aqueles que podem criar as pontes entre quem aqui vive e a defesa nacional que é de todos. No meu entender, só assim, nesta proximidade e com esta interação repetida, é que podemos ambicionar criar uma política de defesa que responda às necessidades dos portugueses e às suas aspirações e que seja por estes conhecido. O Instituto de Defesa Nacional tem sido fundamental para esse objetivo. Temos dado a conhecer a Defesa Nacional através do trabalho empenhado de toda a equipa do Instituto e sob a liderança da professora Helena Carreiras. E este contributo deste Instituto para a difusão de uma cultura de segurança e defesa tem permitido que os portugueses em todo o território nacional tenham possibilidade de participar nos debates sobre a defesa nacional, que tenham possibilidade de contribuir desse modo para a construção da política de defesa nacional, que vejam essa participação como um dever e como uma oportunidade de cidadania. Portanto, o meu muito obrigado a todos pelo trabalho em tornar estas jornadas descentralizadas possíveis, tanto mais que continuamos a viver em tempos desafiantes para o exercício da cidadania no espaço público. Estou aqui perante uma plateia esgotada, mas com muitos lugares vazios. Esgotada porque é essa a capacidade possível nestas circunstâncias que demonstra de forma muito visível a dificuldade que nós temos, mas é fundamental, contudo, que se consiga corresponder a este impulso de cidadania que as pessoas têm e é uma obrigação que os poderes públicos têm também de se dar a conhecer. Este ano, em 2020, assinalamos os 70 anos da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Portanto, é um instrumento jurídico fundamental e essencial que os Estados europeus decidiram livremente vincular entre si há 7 décadas e funciona como resultado de um consenso alargado na Europa de que toda a vida humana deve ser salvaguardada e de que os Estados, por força dos vínculos de humanidade e cidadania, têm obrigações para com os indivíduos, devendo garantir-lhes o exercício desses direitos. Este consenso foi muito impulsionado pelo custo dramático de 2 grandes guerras no século XX, fez um caminho de consolidação e de crescente exigência desde então até os nossos dias, seja no ordenamento jurídico-político de cada Estado, que faz parte desta Convenção, seja no ordenamento jurídico-político internacional, do direito internacional. Aliás, também as Forças Armadas e a própria condução da guerra foram transformadas pela experiência trágica do século XX. Basta recordar a importância fundamental das Convenções de Genebra sobre o direito internacional humanitário que é aplicável a conflitos armados. Mais recentemente, a proteção de civis passou a ser assumida unanimemente pelo conjunto de Estados-membros das Nações Unidas como uma missão fundamental das intervenções armadas mandatadas pela ONU. E isso mesmo ficou contemplado com a inclusão do princípio de responsabilidade de proteger no documento com as conclusões da Cimeira Global de 2005. Sabemos que este tem sido um compromisso difícil de manter, sabemos que é um compromisso muito exigente em situações de combate, mas sabemos também que é uma exigência fundamental. Não faz sentido intervirmos militarmente para ajudar populações civis em situação de risco extremo,
se não formos capazes de proteger essas populações com um mínimo de eficácia. É precisamente isso que tem feito o contingente português na República Centro-Africana, para quem a proteção das populações está no epicentro do seu mandato. Por seu lado, também, a abertura das Forças Armadas a uma maior diversidade de pessoas é outro importante desenvolvimento, mais recente, fundamental para percebermos a ligação entre direitos humanos e defesa. Embora também aí persistam barreiras à sua plena realização, esta é uma dinâmica fundamental. É fundamental numa lógica do direito básico de todas as pessoas serem tratadas de forma igual e é fundamental também como maneira de garantir que temos nas nossas missões um conjunto de talentos e de experiências de vida diversificados e, por isso, mais aptos à empatia e à defesa ativa dos direitos do conjunto muito diverso de civis com que vão lidar. A este respeito, a educação é um pilar fundamental da criação e difusão dos princípios básicos da nossa sociedade. A Constituição Portuguesa, fruto da Revolução de Abril de 74, abriu portas para uma visão democrática do nosso país e da educação, permitindo que a pluralidade de visões convivesse no nosso sistema educativo. Claro que a Constituição reflete a vontade do país em se afastar da experiência ditatorial do regime salazarista e em democracia o nosso país tem encontrado equilíbrios entre orientações mais liberais, mais socialistas ou mais conservadoras, conforme as dinâmicas predominantes na sociedade, livremente expressas pelo voto. O acervo de direitos humanos universais que a Constituição Portuguesa emula e reflete são eles próprios merecem um amplo consenso em Portugal e na Europa Ocidental, incluindo os direitos civis e políticos, a par de direitos económicos, sociais e culturais, bem como os chamados direitos de terceira geração, os direitos de solidariedade. É com esta herança que convivemos hoje, uma herança que é, a um só tempo, produto de consensos e enriquecida por uma diversidade de posições e por permanente debate. Ora, a educação para a segurança, a defesa e a paz, que constitui o referencial que foi desenvolvido pelo Ministério da Defesa Nacional e pelo Ministério da Educação, no âmbito da educação para a cidadania, é, no nosso entender, um instrumento que permite que os nossos jovens, em idade escolar, tenham acesso a informação relevante ao exercício da sua cidadania de forma consciente e informada. E esta é uma das responsabilidades fundamentais da escola, formar cidadãos. Não nos equivoquemos a este respeito. Ser cidadão não é algo de facultativo. E o período formativo da nossa juventude deve ajudar a abrir os olhos para aquilo que significa esta responsabilidade da vida adulta. A educação para a cidadania não pretende ser uma oportunidade de indoutrinação dogmática, como se verificava anteriormente no regime do Estado Novo. A educação para a cidadania de Portugal democrático, onde a Defesa Nacional participa, é a base para que os nossos jovens possam desenvolver a sua própria visão, mais bem informada, neste caso, sobre o papel das Forças Armadas e de Segurança e Defesa na vida do nosso país. Como podemos esperar que os portugueses discutam, com conhecimentos mínimos, a atribuição de verbas no Orçamento do Estado à Defesa Nacional? Como é que podemos esperar que os jovens façam uma opção informada por servir nas fileiras das Forças Armadas? Como é que podemos esperar que debatam com conhecimento de causa as nossas alianças ou as nossas missões no exterior? Só informando, só estimulando a participação, podemos ambicionar ter políticas públicas democraticamente válidas. E para o exercício desse direito, a educação é essencial. Nestas últimas semanas, em Portugal, a educação para a cidadania esteve envolta em polémica. Permitam-me que deixe a minha posição sobre esta matéria clara. Este é um debate legítimo, mas participando com franqueza nele, vos digo que me parece que pôr de lado esta disciplina, este espaço de discussão e debate mais informado nas escolas, tendo por base as normas básicas da nossa Constituição, acoberto do dogma da total e absoluta liberdade de escolha individual,
não me parece aceitável. Sabemos bem que alguns gostariam de importar para o nosso país as chamadas guerras culturais que tanta devassa têm causado em outros países, degradando o valor do conhecimento científico e estabelecendo para a escolaridade regiões de tabu, com argumentos que são ou espúrios ou ultramontanos, e que revelam, sobretudo, a ideia de que poderá haver aqui um filão eleitoral a explorar. Compete aos portugueses impedir que a educação para a cidadania seja vítima dessas manobras. O acervo de direitos humanos que a nossa Constituição reflete é o da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que hoje aqui celebramos. E é ainda a base com a qual a grande maioria dos cidadãos em Portugal e na Europa, felizmente, se identifica. Como tal, deve ser a base da educação para a cidadania que o Estado promove na sua missão de formar cidadãos emancipados e informados. E aqui a educação para a segurança, a defesa e a paz continuará a ter um contributo determinante para esse processo. A construção de uma paz durável no mundo terá de passar pela construção de um mundo mais justo para todos. O combate às injustiças globais mais gritantes exige que não abandonemos a luta por esse acervo de direitos fundamentais. A defesa dos direitos fundamentais em todas as latitudes do globo só é credível se dentro das nossas comunidades elas se mantiverem como um esteio da nossa ação. Olhando para as missões que as nossas Forças Armadas cumprem ao serviço das Nações Unidas, da União Europeia ou da NATO, como se justificaria o envio das nossas mulheres e dos nossos homens para a República Centro-Africana, para o Mali ou para o Afeganistão, se não com base no reconhecimento de um conjunto de direitos que são universais e que são inalienáveis. Como podemos continuar a apoiar os nossos parceiros se não com base no princípio de que compete ao Estado garantir esses direitos fundamentais da sua população? É precisamente com base nesta visão que trabalhamos cá dentro e lá fora. Termino com uma nota relativa aos desafios imensos que as nossas sociedades enfrentam no equilíbrio difícil entre segurança e liberdade. Não sendo um apologista de discursos alarmistas que justifiquem o aumento dos poderes do controle do Estado sobre os cidadãos, as funções que exerço exigem que saibamos garantir a melhor preparação e a melhor resposta do nosso país às crises e ameaças que sobre nós pairam. Às Forças Armadas compete a defesa militar da República, bem como a satisfação dos compromissos internacionais do Estado português, incluindo em missões humanitárias e de paz, e ainda colaborar em missões de proteção civil, em tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e da melhoria de qualidade de vida das populações. A recente experiência de combate à pandemia da Covid-19 demonstrou sem qualquer dúvida a importância de termos Forças Armadas com elevados níveis de prontidão, equipadas e disponíveis para responder aos desafios do nosso país. E aqui incluo os desafios da ciberdefesa, que são mais vitais do que nunca, numa economia e numa sociedade de comunicação e informação. Ora, uma resposta desta natureza só é possível com uma aposta na valorização da função militar e com a sua integração plena no planeamento nacional de resposta a emergências. A liberdade de cada português continuar a exercer a sua cidadania só pode ser garantida se as estruturas que suportam a nossa vida em sociedade forem mantidas. E essa foi nesta crise, como noutras que se possam avizinhar, uma função essencial das Forças Armadas e uma prioridade da defesa nacional. Estou certo que os portugueses reconheceram e continuarão a reconhecer o importante contributo que os 3 ramos das Forças Armadas, sob a coordenação do ENCFA, deram para executar as orientações políticas da tutela e do Governo. Estou certo que reconhecem nas suas Forças Armadas um garante último da sua liberdade. Sabemos, contudo, que é permanentemente necessário recordar estas realidades, pois se não o fizermos, será demasiado tarde quando formos confrontados com uma emergência. Esta é uma das razões fundamentais pelo elevado valor que atribuo a sessões como esta. Agradeço a todos a vossa atenção. Muito obrigado.
Vamos, dentro de breves instantes, dar início à conferência de abertura destas jornadas, subordinada ao tema Direitos Humanos e Defesa, e que constitui um tributo do Instituto de Defesa Nacional pelos 70 anos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Pedimos aos presentes o favor de aguardarem nos respectivos lugares. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. É uma honra estar aqui num momento em que se comemoram os 70 anos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e de estar a falar sobre direitos humanos e defesa, ou a defesa dos direitos humanos. Creio que esta questão coloca-se sempre. Muito rapidamente, enfim, só para uma breve introdução, porque temos três oradores de peso, com belíssimos currículos que certamente nos vão acrescentar com os seus conhecimentos. Só dizer-vos que, de facto, só quando estamos perante situações em que os direitos humanos não são respeitados é que muitas vezes damos valor ao respeito pelos direitos humanos. Só quando estamos perante situações de falta de tolerância, de falta de liberdade de expressão, de cidadania, de circulação, é que damos de facto valor ao que significa o respeito pelos direitos humanos. E é bom termos consciência que o respeito pelo direito de cada um e o bem-estar de cada um reflete sempre no nosso bem-estar, reflete sempre, enfim, a nosso favor também. Para hoje, para falarmos sobre estas questões, temos três intervenientes com sólidos currículos. Passo a apresentá-los brevemente. Nuno Lemos Pires, Brigadeiro-General do Exército, doutor em História, Defesa e Relações Internacionais pelo ISCTE, com a Academia Militar, pós-graduado em História Militar pela Universidade de Lusíada, bacharel em História de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Matemática e Gestão. É subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional no Ministério da Defesa e professor na Academia Militar. Colabora com o ISCTE, com a Universidade Nova de Lisboa, com o Instituto Universitário Militar e de Defesa Nacional. Participou em várias missões internacionais, entre elas em Moçambique, em Angola, no Paquistão e no Afeganistão. Tem 10 livros publicados e uma centena de artigos em várias publicações sobre temas relacionados com história militar, relações internacionais, segurança e defesa, estratégia e terrorismo. Temos também connosco Carla Marcelino Gomes, que é coordenadora de projetos e investigadora no Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É doutorada em Política Internacional e Resolução de Conflitos na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, com especialização nas áreas de Justiça e Transição e de Crianças-Soldado. É licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, é co-diretora executiva do curso de Operações de Paz e Ação Humanitária. Integra o corpo docente da pós-graduação em Direitos Humanos no Centro de Direitos Humanos da Universidade de Direito de Coimbra. Tem publicações diversas e participa em missões de reconstrução pós-conflito e de desenvolvimento em áreas de construção institucional, redação legislativa e didática. Colabora com entidades governamentais e também com ONGs e com as Nações Unidas. Ainda Rui Guerra da Fonseca, mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde é professor. Rege as disciplinas de Proteção Internacional dos Direitos Humanos, Direito Internacional do Mar, Direito Constitucional, Direito Internacional Público. É membro da direção do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa, onde coordena o curso de Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos em Situação de Conflito, Direito Administrativo do Mar, Regulação e Administração dos Espaços Marítimos. Coordena também o Observatório do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e é autor de vários livros e artigos. Temos assim oradores com perfis e experiências diferentes. Vou passar a palavra a cada um deles, terá cerca de 15 minutos para a sua intervenção, depois passaremos ao debate, onde, obviamente, que os auditores também podem participar. Passo a palavra, então, ao professor Rui Guerra da Fonseca, pode falar onde está sentado, ou, se quiser, deslocar-se à tribuna.
Ora, muito boa tarde a todos. Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Sra. Professora Helena Carreiras, Diretora do Instituto de Defesa Nacional. Agradeço muito o convite para aqui estar presente hoje a falar deste tema, numa iniciativa do Instituto de Defesa Nacional que muito prezo, desde logo pela colaboração que temos tido em razão deste curso de pós-graduação em que temos trabalhado conjuntamente e que tem sido, julgo que podemos dizer assim, tem sido um sucesso, tanto que o número de alunos vai crescendo de ano para ano, que só pode ser sintoma disso mesmo. E quero naturalmente saudar os meus companheiros de painel. Neste tema de defesa e direitos humanos, incluído neste contexto dos 70 anos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E justamente por isso, a minha intervenção vai ser sobretudo virada para a relação entre defesa e direitos humanos no contexto da própria jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Permitam-me que diga o seguinte: de facto, esta relação entre direitos humanos e defesa, enfim, que para nós hoje pode parecer muito óbvia, ainda que as linhas de ataque para esta relação depois possam não ser tão claras ou tão imediatas quanto à partida poderíamos pensar, dizia, esta relação não é, ou nem sempre foi assim tão evidente quanto isso. Desde logo porque nós temos no domínio do direito internacional esta grande divisão, que aliás o Sr. Ministro enunciou na intervenção que teve, entre o direito internacional humanitário por um lado e o direito internacional dos direitos humanos por outro. Eles não são a mesma coisa, estão aliás longe de ser a mesma coisa e alguns problemas surgem justamente daí. Porquê? Porque o direito internacional humanitário, nós hoje em dia damos-lhe este nome, mas ele tradicionalmente é conhecido por direito da guerra, não é? Ou direito dos conflitos armados. E estamos a falar de um conjunto de regras que opera em situações de conflito. Situações de conflito, ou conjunto de regras esse, que nós vamos encontrar onde? Justamente nas Convenções de Genebra, que nasceram sob os auspícios do trabalho da Cruz Vermelha, essencialmente, e, portanto, ao longo das décadas tiveram uma evolução paralela, mas nem sempre coincidente, e às vezes com poucos pontos de encontro, com o direito internacional dos direitos humanos, que é um ramo do direito internacional que começa o seu crescimento moderno, digamos, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, do trabalho da senhora Eleanor Roosevelt, que coordenou essa comissão, que viria depois a poder submeter uma proposta de texto à Assembleia Geral das Nações Unidas, do que ficou a ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aliás não é um tratado internacional, não é? É uma declaração, justamente assim, da Assembleia Geral dos Direitos Humanos, da Assembleia Geral das Nações Unidas, peço desculpa, e a sua enorme importância tem que ver com outras coisas que não propriamente o seu caráter formal. Eu estou a acentuar este aspecto porque nós temos muitas vezes situações de não aplicação clara destas regras. Porquê? Porque o direito internacional humanitário, as regras do direito internacional humanitário, que se prendem justamente com a proibição da utilização de certo tipo de armamento, com a proteção, por exemplo, de militares fora de combate, com a proteção de civis, etc., etc., essas regras só se aplicam em situações de conflito. Ora, o que é que acontece é que, no âmbito do direito internacional humanitário, a expressão conflito corresponde verdadeiramente a um conceito técnico que é muito difícil de antecipar, é muito difícil de definir. Há algumas situações típicas, claro, mas muitas são difíceis de definir. O que é que isto significa? Isto significa que muitas vezes os Estados, perante conflitos, por exemplo, internos, aquilo que muitas vezes se designam civil turmoils, portanto, pode não ser necessariamente uma revolução, mas movimentos internos de contestação aos poderes estabelecidos, acontece muitas vezes que os Estados o que dizem é, bom, isto não é um conflito. Para efeitos de aplicação de regras de direito internacional humanitário, isto não é um conflito. Portanto, não sendo um conflito, essas regras não se aplicam.
teríamos à partida a salvaguarda do direito internacional dos direitos humanos. Porquê? Porque esse parece que se aplica sempre. E porquê que parece que se aplica sempre? Porque não estamos a falar de um conjunto de regras que, para poderem ter aplicação, precisem de uma certa situação de facto para se desencadear. Não, não é isso que acontece. A Declaração Universal dos Direitos Humanos aplica-se sempre, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos aplica-se sempre, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos aplica-se sempre, tirando situações que podem ser excepcionadas pelos próprios Estados, situações de emergência, de ameaça à vida nacional ou de emergência civil que podem justificar a suspensão da participação de um certo Estado, designadamente na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, mas outros tratados internacionais têm também essas possibilidades de, digamos, de opt-out, não é? Portanto, de suspensão temporária para não aplicação das garantias que esses instrumentos internacionais prevêem. E com isso nós podemos ter, como já estão certamente a conseguir antecipar, uma situação potencialmente complexa. É que, perante uma determinada circunstância que não é necessariamente um conflito, as regras do direito internacional humanitário não se aplicam, mas ao mesmo tempo, uma vez que se trata de uma situação de emergência, isso legitima que aquele Estado suspenda as suas obrigações no âmbito de um determinado instrumento internacional, por exemplo, da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e com isso ficamos neste quadro curioso, que é, não se aplicam umas, nem se aplicam outras regras, e ficamos absolutamente dependentes do ordenamento interno do Estado e da relação entre o Estado e os seus cidadãos, conforme ela é disciplinada na sua própria Constituição. Porque é que isto é problemático? Porque se há coisa que nós aprendemos com a Segunda Guerra Mundial, como diziam vários autores, dizem de maneiras diferentes, mas a ideia é esta, o que nós aprendemos é que a relação entre as pessoas e o Estado nunca mais pode ser uma preocupação simplesmente doméstica. É uma preocupação da comunidade internacional. E nós já tivemos várias situações na Europa, deste tipo. Não é? Por exemplo, eu lembro a crise grave que tivemos em 2016 na Turquia justificou este tipo de pretensão da Turquia, de uma tentativa de suspensão das suas obrigações no âmbito da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Eu estou a dizer tentativa porque depois o processo, tudo isto tem um processo complicado para poder suceder e aparentemente não foi conduzido da melhor forma. Mas estamos aqui justamente perante um exemplo. Ora, quando nós olhamos para a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, à partida, situações de conflito não são uma das grandes preocupações do Tribunal, não é? Porquê? Isto tem logo que ver não com o conteúdo da Convenção, mas tem que ver com o modo como o Tribunal se posiciona e funciona no contexto europeu, não é? Os indivíduos, enfim, esgotados os procedimentos internos que têm ao seu dispor, podem apresentar queixas ao Tribunal Europeu. O Tribunal Europeu decidirá se o Estado violou ou se não violou os direitos previstos na Convenção, mas, à partida, isto está previsto para que tipo de situações? Ou melhor, dizendo de outro modo, o que é que os Estados tinham em mente e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e o Conselho da Europa tinham em mente com todo este sistema? Um sistema para europeus. Não temos uma vinculação em termos de nacionalidade, quer dizer, um indivíduo, por exemplo, uma pessoa brasileira que esteja em Portugal, pode perfeitamente apresentar uma queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por violação dos seus direitos em Portugal, ou até porque, entretanto, foi à Itália e lá os seus direitos foram violados, mas, entretanto, a pessoa já está em Portugal novamente, mas não é um cidadão europeu. Isto é possível, não há nenhuma vinculação em termos de nacionalidade, mas as coisas foram pensadas para funcionar no contexto da Europa, não é? Um tribunal europeu com uma jurisdição sobre 800 e tal milhões de pessoas. Hoje em dia as coisas tornaram-se um pouco mais complexas. E tornaram-se um pouco mais complexas porquê? Porque, por força da presença de forças armadas europeias em teatros de operações fora da Europa, isto colocou o problema do âmbito de aplicação da Convenção Europeia. E este problema, ou esta questão,
tem várias implicações e várias ramificações. À partida, o Tribunal Europeu funciona, é isso aliás que a Convenção exige, funciona com um critério de jurisdição territorial. Isto é, um princípio segundo o qual a Convenção vincula os Estados no seu âmbito territorial, o que faz sentido à partida, porque à partida os Estados não saem do seu âmbito territorial, mas às vezes saem. E saem justamente no âmbito de atividades das suas Forças Armadas, e isso pode acontecer, sobretudo, num de dois contextos. Ou as Forças Armadas do Estado vão integradas em contingentes que não pertencem ao próprio Estado, mas nos quais ele participa, designadamente no âmbito da NATO ou forças no âmbito das Nações Unidas, isto sucede, como todos sabemos, ou então os Estados apresentam-se nestes teatros de operações de forma, não digo sozinhos, mas não organicamente integrados numa organização internacional. E isto tem consequências. Isto tem consequências porquê? Porque hoje em dia, em teatros de operações complexos deste tipo, verdadeiramente o que sucede é que quando os Estados deslocam as suas Forças Armadas para fora do seu território, eles vão potencialmente controlar uma certa parcela de território de um outro Estado. Vão controlar através de uma ocupação efetiva, depois resta saber que instrumentos têm e realmente se esse controle existe ou não. Mas há várias decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos neste sentido. Várias decisões em que Estados europeus ou contra Estados europeus, são apresentadas queixas por parte de cidadãos não europeus, designadamente no Afeganistão e no Iraque. Não é? Queixas apresentadas contra Estados europeus em razão da atuação das Forças Armadas desse Estado lá. E o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem vindo a aceitar estas queixas, porque não há razão para não as aceitar. A única coisa que é preciso que o Tribunal Europeu faça, e de facto tem feito, é analisar se existe um controle efetivo por parte daquele Estado e das suas Forças Armadas sobre uma determinada parcela de território. Se sim, o Tribunal Europeu considera que há jurisdição. Se não, talvez não considere. Porquê é que eu digo talvez não considere? Porque o Tribunal Europeu já deu até outro passo, no sentido em que pode existir jurisdição não sobre uma determinada parcela de um território não europeu, mas sobre um indivíduo ou um grupo de indivíduos fora do território do Estado. Isto pode acontecer, por exemplo, porque, muito embora seja questionável, duvidoso, ou possa até concluir-se que o Estado não tem, ou as Forças Armadas do Estado não têm um controle efetivo de uma determinada parcela de território, têm, por exemplo, pessoas, prisioneiros que fizeram, não é? E que estão sob o seu controle momentaneamente, num determinado veículo, por exemplo, não é? Mas que sobre esse indivíduo existe um controle efetivo e existindo um controle efetivo, as Forças Armadas daquele Estado estão vinculadas ao respeito dos direitos previstos na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, porque as próprias Forças Armadas, de alguma forma, transportam consigo essa vinculação. Isto é muito importante porque, na verdade, significa um princípio de universalização da jurisprudência do Tribunal Europeu. Onde quer que a Europa vá, o Tribunal Europeu diz que não é exatamente assim, mas na verdade é o que acaba por resultar na prática, onde quer que a Europa vá, leva as suas vinculações consigo, o que é bom, não é? Porque então não basta sair da Europa para deixarmos para trás as vinculações europeias. Há, no entanto, algumas situações um pouco mais complicadas. Designadamente quando as Forças Armadas do Estado estão envolvidas numa organização internacional e o comando, efetivamente, não pertence às Forças Armadas do Estado. Porque aí, o que o Tribunal Europeu diz, e já disse em diversíssimas circunstâncias, é que não tem jurisdição para tomar conhecimento dessas queixas. Queixas apresentadas contra a NATO, ou queixas apresentadas contra as Nações Unidas. Porquê? Porque o Tribunal Europeu não pode julgar a atuação de organizações internacionais que não fazem parte do Conselho da Europa, nem são signatárias da Convenção Europeia dos Direitos Humanos.
este é um problema que já se colocou várias vezes, e eu com isto termino. São vários os casos em que já se criticou a jurisprudência do Tribunal Europeu por não ter conhecido essas queixas, mas na verdade o Tribunal não o poderia fazer. Agora, isto suscita uma questão, e é a questão que fica, ou a questão com a qual vos deixo, que é, se é assim, então as Forças Armadas dos Estados, simplesmente à luz desta jurisprudência do Tribunal Europeu, tenderão a privilegiar ou a preferir a sua participação em teatros de operações fora, não é? Tenderão a privilegiar ou a preferir integração, uma participação integrada ou sob o comando de uma organização internacional, do que uma participação só, ou uma simples coligação, uma agremiação de Estados sem personalidade internacional. Mas, enfim, o Tribunal Europeu tem vindo a avançar em termos de reconhecimento da sua jurisdição por esse mundo fora, na verdade, e esse eu julgo que é um aspecto de salientar nestas comemorações dos 70 anos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rui Guerra da Fonseca. Vamos agora ouvir a doutora Carla Marcelino Gomes. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades civis e militares presentes nesta sala, maiormente a Sua Excelência, o Sr. Ministro da Defesa, cujas visões do mundo permanecem um referencial académico incontornável, uma obra de referência, e eu, na qualidade de doutoranda dessa casa, é um livro que tenho na minha secretária há uma década. É o livro que está na minha secretária há uma década, não poderia deixar de fazer esta referência. Por outro lado, gostaria também de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Leiria, que, na qualidade de nosso anfitrião, nos recebeu tão gentilmente e, portanto, queira estender a toda a equipa da organização que permitiu este evento. Igualmente, Senhora Diretora do Instituto de Defesa Nacional, a doutora Helena Carreiras, com quem tive a oportunidade de pensar o que é que deveria ser, de que forma é que eu poderia contribuir para esta tarde e, portanto, a todos os meus cumprimentos, aos senhores auditores e auditoras do curso intensivo de Defesa Nacional, distintos convidados, caríssimos, estimados companheiros de painel. E, portanto, terminada esta parte cerimonial, que aliás não pode terminar sem os agradecimentos. Queria muito agradecer o honroso convite para poder partilhar aqui hoje convosco os meus pensamentos, mas acima de tudo as minhas ansiedades. E desde logo porque o que pensámos trazer aqui esta tarde foi fazer uma espécie de zoom-in relativamente à palestra do Sr. Dr. Rui da Fonseca e, portanto, vamos pensar de que forma é que esta ligação, esta interseção entre os direitos humanos e o direito internacional humanitário se pode consubstanciar num grupo específico, neste caso, o caso das crianças-soldado. Mas antes disso, também, e faz parte deste raciocínio, desta construção de pensamento, congratular-me pelo tema escolhido para este encontro, para esta sessão de abertura, que é precisamente os direitos humanos e a defesa. Não é um encontro recente, propriamente dito. Em tempos imemoriais, ancestralmente, há sempre um momento nas guerras em que há uma espécie de lampejos, uns laivos. Laivos de quê? De humanidade. E, portanto, ainda que com esta roupagem conceptual que reconhecemos agora em que temos direitos humanos e defesa, a verdade é que o que está subjacente a esta construção são esses laivos de humanidade e que já encontramos ao longo
da construção da guerra, digamos assim. Ou seja, há ali um limite, seja de ferida da dignidade da pessoa humana, ou seja, relativamente à proteção de determinados grupos, em que a humanidade para e pensa, não, há aqui um limite que não pode ser ultrapassado. E, se dúvidas houvesse relativamente a esta questão, a nossa Constituição é muito clara. É uma Constituição que refere de forma muito expressa a questão dos direitos humanos. Logo, por definição, todos aqueles que estão ao serviço do Estado, designadamente da defesa, estão sujeitos também a essas regras de direitos humanos. Mas, contudo, este setor da sociedade entendeu que deveria fazer uma declaração expressa relativamente a essa ligação com os direitos humanos e, desde logo, em 2002, o conceito estratégico de defesa nacional é muito claro e incisivo quando diz e reconhece que Portugal é um país com uma tradição humanista e que deve assentar nos direitos humanos, no direito internacional, na resolução pacífica de conflitos. E em 2013, com o novo conceito estratégico de defesa nacional, isso mesmo também aparece sublinhado. Quer isto dizer que, e sobretudo no ano em que comemoramos os 40 anos da Convenção Europeia, é por demais importante que trabalhemos e atentemos nestas matérias que se prendem não só com o exercício dos poderes do Estado, mas também com o nosso exercício de cidadania. Daí que seja tão importante que em momentos e em lugares como este, assim como nas nossas escolas, como aqui já foi referido, estas matérias sejam abordadas e sejam trabalhadas de forma a podermos todos ter uma visão mais esclarecida, mais informada e para assim nos podermos posicionar enquanto cidadãos de uma forma mais esclarecida e iluminada, como dizia. E, portanto, falava eu destes laivos de humanidade que vão despontando aqui e ali e que depois, mais tarde, acabaram por ser codificados e daí que tenham surgido ramos do direito, como o direito internacional humanitário e os direitos humanos. E os direitos humanos, no fundo, como já foi também aqui dito, surgem de forma positivada, ou seja, sob a forma de lei internacional, precisamente em resposta à guerra. Portanto, esta relação entre direitos humanos e defesa, entre a guerra, o exercício da guerra, a prevenção da guerra, é, na verdade, uma relação umbilical. E, como eu dizia, nesses lampejos de humanidade que foram surgindo ancestralmente, há sempre grupos que vão surgindo reiteradamente. Um desses grupos é as crianças. E é relativamente consensual que devemos proteger as crianças. Não há grande dúvida acerca disso. Agora, o que eu vos queria trazer aqui não são aquelas crianças que estão a fugir da guerra ou que são vítimas da guerra. O problema que eu queria trazer aqui hoje é quando as crianças são elas mesmas as protagonistas da guerra. Começa o primeiro problema, estou a referir-me às crianças soldado, vulgo crianças soldado. E com esta expressão rapidamente percebemos de quem é que estamos a falar. Só que há aqui um problema grave, que é, e muitas são as correntes que dizem, mal estamos nós, humanidade, civilização, quando tivemos de inventar uma palavra, neste caso composta, para designar uma realidade. Como é possível que criança e soldado surjam numa mesma palavra, uma palavra composta? Estamos mal vai o mundo. Mas é isso que temos. E, portanto, de que forma é que o direito internacional dos direitos humanos, de que forma é que o direito internacional humanitário se intercepta quando o que está em causa são estas matérias? Primeiro problema, a designação. Daí que, embora não haja uma definição legal, a designação que tem vindo a ser trabalhada é a de crianças associadas a forças e a grupos armados. É a mesma coisa. Em termos teóricos, estamos a falar do mesmo. Há uma campanha no sentido de separar cada vez mais estas duas palavras e a campanha chama-se Crianças, não Soldados, precisamente para separar cada vez mais estes dois conceitos. Portanto, primeiro problema identificado, a designação. Segundo problema identificado, a definição. Quem são as crianças soldado, afinal?
Não há uma definição legal internacional e esse começa logo o primeiro problema técnico para depois podermos aplicar normas que lhes sejam, que se adaptem ao caso concreto. E não havendo, o mais próximo que temos são os princípios de Paris, que nos dizem qualquer coisa como crianças soldado são pessoas com idade inferior a 18 anos e que intervêm nos conflitos armados, ou seja, contribuem para o esforço de guerra de alguma forma direta ou indireta. Direta são as crianças que empunham a arma e são aquelas que temos no nosso imaginário, mas também se inclui nesta definição que preconizo, porque é mais lata, também as crianças que contribuem para o esforço de guerra com outras tarefas, designadamente a de cozinheiros, a de mensageiros, a de espiões, a de escravos e escravas sexuais. E, portanto, estão incluídos nesta definição. Agora que sabemos quem são, mais ou menos, embora com a incerteza que deriva do facto de esta definição estar contida num conjunto de princípios e não propriamente num tratado, numa convenção que tenha força jurídica vinculativa e, portanto, de forma cautelosa, mas já identificados estas crianças, quem são e o que fazem, os perguntar, mas como? Como é que uma criança se torna criança soldado? O que é que acontece? O que é que aconteceu? Onde é que a história falhou para isto ter acontecido? Onde é que falhámos todos? E sabemos, temos conhecimento de relatos que ora aderem a grupos ou forças armadas porque são raptados e, portanto, de forma forçada, ora de forma voluntária, que eu tenho aqui de colocar entre aspas, porque o que é que os leva a aderirem a estes grupos? O facto de serem órfãos, por exemplo, e, portanto, precisam de proteção, o facto de estes grupos lhes oferecerem uniformes, sapatos, roupa e, acima de tudo, esse poder imenso que é o poder de ter uma arma ou de estar perto de uma arma, esse poder imenso que é o decidir da vida e da morte de outrem. E, portanto, são estes os motivos e, portanto, é altamente questionável a classificação segundo a qual há uma espécie de adesão voluntária. Não é de sumenos importância esta divisão, porque no final da minha intervenção vamos aqui chegar a ela outra vez. E, portanto, estas crianças desempenham estas funções e nós podemos pensar, então, e depois, o que é que acontece? O que é que lhes acontece? Ou são mortas, e, portanto, podem nem chegar a ver o fim do conflito armado, ou então termina o conflito armado, ou são capturadas, e se são capturadas, estamos aqui no cerne, que lei é que lhes vai ser aplicável? São capturadas, por exemplo, vão para as mãos do inimigo, são ou não são consideradas combatentes de guerra? O protocolo primeiro, no seu artigo 77, adicional às Convenções de Genebra, vem-nos dizer que elas são combatentes de guerra e, portanto, devem ter os privilégios que os combatentes de guerra têm. Mas atenção, porque também são crianças. Então, se também são crianças, se calhar também se lhes aplica a Convenção dos Direitos da Criança, que também tem algumas disposições nesta matéria. Então, o que é que ficamos? Qual é a lei que se lhes aplica? E depois, onde é que elas foram capturadas? Qual é a lei? Qual foi o país, o Estado onde elas foram capturadas? Aplica-se-lhes algum tipo de lei? E, portanto, começam já aqui vários problemas de ordem técnica que depois vão ter uma repercussão, obviamente, sociológica e histórica até. Depois, outro problema que surge é, não foram capturadas, então foram resgatadas e seguiram, por exemplo, projetos de desmobilização, desarmamento e reabilitação e reintegração. Calcula-se que, desde 2017, a Unicef, por exemplo, entre outras organizações que se dedicam a esta matéria, terá resgatado 8.700 crianças que estavam nestas condições e a quem oferece um projeto de vida. E depois há as outras que não foram resgatadas, então o que é que lhes acontece? A sociedade não sabe o que fazer com elas. Os Estados frequentemente não sabem o que fazer com elas, porque reconhecem que, sendo crianças, não lhes podem aplicar a lei normal, digamos assim. Por outro lado, também não se lhes pode aplicar propriamente a justiça juvenil, que alguns Estados já têm desenvolvido no seu ordenamento jurídico interno, nacional, porque, na verdade,
A justiça juvenil está tradicionalmente pensada para a delinquência e os pequenos crimes, e o que estamos aqui a falar são crimes, alguns deles, dos mais graves que estão previstos internacionalmente, crimes de guerra, crimes contra a paz, contra a humanidade, etc. E a verdade é que algumas destas crianças podem ter cometido alguns dos mais horrendos crimes. E, portanto, claro que depois, então, sobretudo as vítimas e as famílias das vítimas não têm assim muita empatia por estas crianças, e por isso é que eu lhes chamo, numa clara referência cinematográfica, filhos de um Deus menor, porque eles são aqueles que ninguém quer. Ninguém quer resolver o problema. E como às vezes há esta interseção, mas qual é o direito que se vai aplicar? O direito internacional, o direito nacional, portanto temos aqui um problema de transjurisdicionalidade por um lado. Por outro lado, vamos aplicar a Convenção dos Direitos da Criança? Vamos aplicar o direito internacional humanitário na qualidade de combatentes ou de ex-combatentes? E no meio disto tudo temos, enfim, estas crianças cuja vida fica on hold, fica suspensa, porque o direito, pelo menos o direito internacional, ainda não tem uma resposta uniforme para elas. E podemos pensar, e portanto, daí que isto seja um problema, porque a solução não está à vista. A senhora Graça Machel, que foi quem em 1996 trouxe para os areópagos internacionais esta questão e colocou na agenda política internacional, ela conseguiu identificar de forma muito clara e cirúrgica quais são as questões que estão aqui em causa. É uma espécie de um triângulo. Por um lado, nós temos a culpa, porque estas crianças terão cometido factos que são efetivamente qualificáveis como crimes. Por outro lado, a sociedade que sofreu às suas mãos entende que eles devem ser sujeitos à justiça. E no outro vértice do triângulo, um verdadeiro triângulo das Bermudas, nós temos um facto importantíssimo, que é o interesse superior da criança. Elas não deixaram de ser crianças, ou podem até ter deixado pelo decurso do tempo, mas praticaram factos enquanto crianças. Então, o que é que fazemos com este triângulo? Qual é a resposta que existe? O mundo tem tardado em resolver esta questão. E, portanto, será um conjunto de soluções técnicas que, consoante o caso concreto, poderão auxiliar na resposta, não sem, contudo, haver uma tensão e uma pressão muito dura, muito difícil na resolução desta questão. E agora, o que é que isto nos interessa? Poderemos pensar, isto passa-se lá em África, passa-se lá na Ásia, na América Latina, e sim, enquanto pessoa humana, enquanto decisor político, enquanto decisor judiciário, etc., interessa-me. Mas, para além disso, dessa questão de civilizacional que nos poderá chamar a atenção, que é o que é que nós estamos a fazer com estas crianças, qual é o tratamento, o que é que se segue, porque o que acontece é que muitas permanecem, na ausência de uma definição clara de qual a lei é aplicável, elas permanecem presas indefinidamente. E, portanto, a resposta, e isto interessa-nos não só porque nos preocupamos com essas matérias, e se não nos preocupássemos com estas matérias, não estariam a frequentar o curso que estão a frequentar, não estaríamos todos aqui, hoje estou a acabar, hoje aqui nesta sala, e, portanto, interessa-nos porque, por exemplo, há crianças europeias que aderiram ao ISIS e que agora estão a voltar. O que é que se vai fazer com elas? Já estão a chegar aos tribunais belgas, estão a chegar aos tribunais do Reino Unido, por exemplo, e, portanto, esta é uma questão que, entre muitas outras, que se suscitam nesta matéria, mas é uma questão que nos diz diretamente respeito. E temos de nos posicionar sobre ela. Independentemente da solução técnica que tenha de ser encontrada, não nos podemos esquecer de que estão em causa crianças e o interesse superior da criança deverá prevalecer. Não devemos permitir que a história as condene outra vez. Se falhamos
porque elas tiveram de ser protagonistas dessa forma num conflito armado, então que não falhemos agora. E, embora, e vou terminar, não seja uma solução, enfim, pois a solução técnica terá de ser encontrada caso a caso, como disse, mas há uma posição de princípio que me parece que à qual devemos aderir, e que é que uma sociedade que julga as suas crianças como adultos é uma sociedade que perdeu a alma. E, portanto, é com uma alma desassossegada, esperando ter contribuído para algum desassossego desta sala também. É assim que termino e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Obrigada, doutora Carla Marcelino Gomes. Vamos agora ouvir o Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires. Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sr. Presidente da Câmara de Leiria, Excelentíssima Senhora Diretora do Instituto de Defesa Nacional, amigos deste painel e minhas senhoras e meus senhores. Eu vou começar com uma pequena história. Estávamos no final do século III a.C., quando, durante a guerra entre Roma e Cartago, Siracusa foi cercada. E durante esse cerco de Siracusa, estava lá dentro um dos homens mais geniais, não é, chamado Arquimedes, que 2 soldados romanos, quando invadem, veem-no a rabiscar, dão-lhe ordens para ele se levantar, ele continua a fazer os seus cálculos e, como ele não se levanta, ele fazia cálculos na areia e estava a fazer uns desenhos, acabam por o matar. E, portanto, 2 soldados romanos matam Arquimedes, um dos génios da física, e fica aqui um paradoxo e 4 percepções que eu vou utilizar ao longo de toda esta apresentação que eu tenho aqui para fazer. Primeiro paradoxo. A incultura dos soldados que não veem um gênio que ali está apenas a desenhar e, sem pensarem sobre aquilo que estão a fazer, matam um homem essencial para a história da humanidade, Arquimedes. O paradoxo é que Arquimedes estava envolto em cálculos, mas também nós sabemos que ele tinha desenhado muitos dos artefactos que tinham sido utilizados para a defesa da própria Siracusa. E, como tal, que homem é este que, na sua cultura, ignora os efeitos da guerra e deixa-se continuar a desenhar enquanto está a haver um ataque à sua própria terra? Isto é o paradoxo. Ou seja, de cultura que é utilizada em ambos os lados, de um desconhecer e o outro desconhecer, como se a guerra, os conflitos, não fossem, de razão, algo essencial para todo o cidadão. Todos temos que saber o que é que significa esta coisa maligna que é a guerra entre os povos. E 4 percepções. Ficou para a história, como eu estou a contar esta história agora. Primeira percepção é de que quem combate tem que saber quais são os direitos e os deveres daquele que combate. Segunda, tem que conhecer muito bem os direitos e os deveres de quem defende. Terceira, tem que conhecer muito bem os direitos e os deveres da sua própria instituição que serve. E quarta, e não mais importante, tem que conhecer muito bem aqueles que o veem, que o ouvem ou que estão a saber o que vão fazer. E estas 4 dimensões é aquilo que transporta para o século XXI um desafio que tem a ver com o quadro informador. É que tudo o que tem a ver com defesa e com direitos humanos tem a ver com filosofia, tem a ver com ética e tem a ver com cultura. Porque nós, quando falamos de direitos e deveres, é um par e joga sempre juntos. Temos o direito de exercer a nossa cidadania plena, mas temos o dever de cumprir as regras da cidadania plena. Isso implica o dever de cuidar dos direitos dos outros. Implica o direito, implica o dever de defender os direitos dos outros, daqueles que não sabem ou que não se podem defender. Isto está sempre junto. Então, como é que eu passo daqui, deste plano teórico, para um plano mais prático? A segunda parte que eu teria, uma palavra muito simples que informa todas as forças armadas e que vem desde o tempo romano, que é a condição militar. A condição militar é uma condição institucional, que aparece ainda no tempo da República Romana, embora já se pudesse recuar um bocadinho aos tempos gregos, e que vem trazer a ideia de regular, de conter e de cumprir. Regular através de regras, o cumprimento de ordens e os limites do uso da força, conter dentro da própria instituição aquilo que é a ação organizada do exercício da violência, ou seja, só esta instituição que tem direito a usar a violência, e cumprir, de acordo com aquilo que são normas e princípios do Estado, de quem ordena reconhecer a autoridade. Isto pode parecer um bocadinho vago e, como isso, é preciso um instrumento. Então, se eu tenho este quadro informador
Eu só tenho agora aqui os princípios de conter e de regular. Como é que eu faço isto? Com um instrumento. E esse instrumento, na instituição militar, chama-se disciplina e chama-se deontologia. O que é a disciplina? A disciplina é pegar nas palavras anteriores em que eu falei de ética, mas a seguir são um conjunto de regras que obedecem a um código. E esse código está na tal deontologia. Deonto é obrigação, logia é logos, conhecimento, cultura. E já vamos aqui um bocadinho ao apelo que fazia a nossa diretora sobre a educação e que o Sr. Ministro também aqui referiu. Porque é preciso saber onde se está, o que se está a fazer em algum lado para poder cumprir com disciplina. Porquê? Porque a disciplina obriga ao pensamento crítico. Ao soldado está obrigado ao conhecimento, ao logos. Por isso é que é uma deontologia. Ele tem que perceber para que é que usa a força, em que medida que usa a força e quando é que legitimamente pode usar a força. Porque além destas duas palavras, há outra muito querida à instituição militar que chama-se a palavra lealdade. Só que a lealdade não é a quem lhe dá a ordem, a lealdade é ao Estado que serve e o Estado representa-se através das leis que emana e essas têm por base os direitos humanos que são anteriores e superiores a todos a parte legislativa que é feita por um Estado. São anteriores e superiores, quer dizer que elas informam a forma como nós falamos, como nós dizemos e como nós atuamos. Este lado leva-me para aquilo que é o conceito geral de garantia. Então como é que eu garanto que existe um respeito intransigente de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, de uma Carta das Nações Unidas e, por extensão, obviamente, à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que é restrita neste âmbito mais global. Mas como é que eu garanto que há, de facto, este conceito geral de garantia? Muito simples. É que só pode haver uma instituição a quem é dada a exclusividade, o monopólio do instrumento organizado da violência. Que é para eu ter a certeza que esse corpo que utiliza a violência organizada tem regras, tem mecanismos de fiscalização, tem mecanismos de completa sempre circulação, como é que se diz, de verificação, para em qualquer momento não estar em causa aquilo que é a autoridade do Estado e a autoridade de onde vem. E essa garantia só existe em instituições fortes, daí que Forças Armadas reconhecidas, e agora volto ao princípio, pelos 4 pontos. Se eu tenho um conceito que eu tenho que garanto, o que é que eu disse ao princípio? Eram as 4 coisas. Eu tenho que defender os direitos daqueles que eu vou atacar. Tenho direitos. Eu tenho que defender os direitos daqueles que eu vou defender, onde eu estiver. Ou seja, as populações que lá estão, o direito de proteger. Eu tenho que defender o direito do limite da atuação da força dentro da própria instituição. Porque eu tenho o dever de cuidar da imagem do país que represento, porque essa é a imagem que vai ficar para o fundo daquele que não cumpre o direito e aquele que não respeita ao outro. Porque no final, como a história de Arquimedes, fica para a história que o romano matou Arquimedes. Como fica para a história um abuso de um soldado em qualquer ponto deste mundo, porque representa uma bandeira e representa um país. Por isso a dimensão de quem exerce é um sinal de que aquele país não sabe, não tem logos, não tem cultura, não tem humanismo, não tem a dimensão de informar as suas Forças Armadas dentro de uma estrutura de conhecimento, de ética e de deontologia que evite que um comportamento absurdo seja efetuado por uns e não tenha sido controlado ou previsto pelos outros que os comandam e que os informam. Isto leva-me ao último ponto, que às vezes é talvez um ponto que é mais difícil de falar, que é arte militar e direitos humanos. Há um debate muito interessante que aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos, aliás, começa em 50, entre o Samuel Huntington e Morris Janowitz. 2 livros muito famosos, The Soldier and the State, por um lado, e do outro lado, The Professional Soldier. E porquê é que este debate é importante? Este debate marca de tal forma os Estados Unidos que ainda hoje, no princípio do século XXI, revoltou esta discussão. Porque o que Huntington dizia era, vamos conseguir criar um conjunto de regras e de procedimentos que faça com que os patamares sejam completamente distantes. Há um patamar político que manda, há um patamar militar que age de acordo com regras. E Janowitz vinha dizer o seguinte, não, isso não é possível. Porque o logos é a dúvida precisa ser interpretada. Isto só lá vai com um diálogo permanente entre ambos os níveis para ter a certeza que em qualquer momento não há mais interpretações na utilização da força.
Durante o século XX e até ao final da década de 90, muitas vezes ainda perdurou os princípios de Huntington. Mas podemos dizer que, pós 11 de setembro de 2001, veio ao de cima as teses de Janowitz. E hoje em dia é impensável que não exista uma comunicação civil-militar informadora da sociedade, porque na defesa dos direitos e dos deveres todos contam. E este, no fundo, queria chegar aqui à parte da arte militar. O que é isso da arte militar? A arte militar não é uma ciência. A arte militar é uma arte que, para além de ter a sua parte científica, vai buscar todas as partes subjetivas, complexas da sociedade e leva-as para as finalidades últimas do Estado, que é a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Nas 4 dimensões que eu falei. Defender aqueles que se combatem, defender aqueles que se defendem, defender dentro da própria instituição e cuidar daqueles que nos estão a ver. Para chegarmos, no fundo, àquilo que eu trazia aqui como uma prévia conclusão. Primeira, a que a defesa e o direito é uma obrigação de todo o cidadão. Todos nós temos direitos e defesa. E no campo dos direitos humanos, este tem que ser estendido. Temos que entender em pleno século XXI como um direito estendido. Peço desculpa porque eu não sou de direito e estou a utilizar termos profundamente errados, de certeza. Mas é um direito estendido que quer dizer o seguinte: eu tenho o direito de ser defendido. Como dizia Miguel Torga num palmo de terra defendido, eu tenho direito de ser defendido na minha pátria, mas tenho o dever de cuidar dos direitos dos outros e de cuidar dos direitos daqueles que não sabem ou que não se podem defender. E este é um direito estendido que, em pleno século XXI, que nem o exercer não faz parte deste conceito de cidadania, tão importante ser ensinada, a cidadania que é fundamental para informar aquilo que é o princípio de um Estado democrático, um Estado do século XXI. Mas se falarmos de um soldado, aumenta exponencialmente esta responsabilidade de direito e de dever. Porque o direito passa a ser o direito de usar os instrumentos da violência organizada. Ele tem o direito, porque veste uma farda, é-lhe dado o direito de poder utilizar as armas de forma organizada. Esse direito estendido leva a um dever muitíssimo maior. Porque aí ele tem o dever de não só de cuidar que os outros o saibam utilizar no limite, na proporção, na ética e na deontologia que a sua instituição obriga, mas é obrigado, tem o dever de duvidar das ordens ilegítimas. Tem o dever de se perguntar sobre se aquele exercício da força está a ser feito dentro da ética e em plena consciência daquilo que ditam os princípios que são anteriores e superiores a qualquer outros, que são os direitos humanos. E só com este espírito informador, em que vamos recuperar aquela palavra de deontologia, em que estamos a falar de normas morais, obrigações com conhecimento e de cultura. E por isso, durante este curso que aqui estão a aprender, estamos a fazer este exercício de simbiose, em que a defesa é de tudo e de todos, sabendo que tudo e todos temos direitos e deveres iguais na mesma proporção e iguais na mesma defesa de impedir que alguém abuse deles ou que não os saiba cumprir. Muito obrigado. Muito obrigado, Brigadeiro-Geral Nuno Lemos Pires, obrigado a todos os elementos do painel. Eu sou uma pessoa muito do terreno, portanto gosto de colocar, foram muito interessantes todas as intervenções que ouvimos e eu queria vos colocar aqui uma ou duas questões para ouvir a vossa análise. E a primeira era exatamente sobre esta questão das forças de manutenção de paz portuguesas que estão deslocadas em territórios não europeus e como é que, de facto, essas forças podem defender os direitos humanos nessas missões. E queria lembrar-vos aqui algo que me chocou muito nas últimas semanas, provavelmente também estiveram a par, foi um caso que não se passou com forças de manutenção de paz portuguesas, mas com pessoas que falam português. No norte de Moçambique, em Cabo Delgado, recentemente, uma mulher sozinha, indefesa, nua, foi espancada numa estrada por homens armados, homens fardados, e depois foi morta com 36 disparos. Há um vídeo horrendo que mostra tudo isto e que é uma coisa que nos interpela ao nível dos direitos humanos.
e ao nível das forças de defesa. Não está ainda provado se esses elementos fardados que atiraram sobre essa mulher indefesa pertencem às forças de defesa e segurança de Moçambique. Há várias insinuações nesse sentido, mas, enfim, este caso eu trago aqui porque há um vídeo violentíssimo que passou pelos olhos de muitas pessoas, mas este tipo de situações que nos fogem ao controlo, eu presumo que as forças de manutenção de paz portuguesas e não só, são confrontadas com este tipo de situações, provavelmente mais vezes do que aquelas que seriam desejáveis. Por isso mesmo eu pergunto como é que uma força de manutenção de paz, que normalmente se vai para um território destes é porque a situação não há um Estado de Direito, não é? Senão não era necessária uma força de manutenção de paz, como é que essa força se pode atuar para defender de facto os direitos humanos? Professor Guerra da Fonseca. Está ligado já? Ok. Pois como? Bom, vamos lá ver. Do ponto de vista operacional, não faço ideia, não é? Agora, eu julgo do ponto de vista jurídico, uma questão interessante é, talvez mais do que o como, saber se nessas situações esses militares têm um dever de intervir. Estou a pensar sobretudo na primeira questão, porque a segunda questão é um pouco diferente. Vamos ver se têm um dever de intervir. À partida, eu diria que sim, mas isso, na verdade, só depois, em concreto, é que é possível de aferir isso, não é? Porque estamos a falar de um tipo de intervenção completamente diferente daquelas, por exemplo, a que eu me referi. Quer dizer, não estamos a falar de situações em que há um controle estabilizado, não é? Estamos a falar de situações que, do ponto de vista prático, são situações de legítima defesa, de terceiros, não é? E, portanto, será exigível a esses militares que atuem se em concreto for possível dizer que eles têm os meios e que têm a possibilidade de atuar, independentemente agora daquilo que é a sua inserção numa determinada cadeia de comando, mas que têm a possibilidade de atuar e com resultados, porque, na verdade, enfim, indo um pouco ao encontro daquilo que foi a intervenção do Sr. Brigadeiro-General anteriormente, a justificação para a participação militar, seja de Portugal, seja de outro Estado qualquer, neste tipo de teatro de operações, são justamente os direitos humanos, independentemente agora de saber quais é que são as convenções internacionais a que estamos vinculados ou não, porque, de facto, conforme disse, não posso concordar mais, há aqui uma questão pré-positiva, também foi a expressão que a doutora Carla utilizou, julgo eu. Há aqui um aspecto pré-positivo, que é de uma vinculação dos Estados, de uma vinculação do legislador dos próprios Estados, a um conjunto de regimes e de princípios de direito internacional que justificam justamente essas intervenções. Muitas vezes os Estados não têm muita vontade de assumir responsabilidades duras a esse nível, e por isso é que a responsabilidade de proteger ficou responsabilidade de proteger e não dever de proteger, porque os Estados não chegaram a acordo quanto à utilização dessa expressão. A segunda questão levanta um outro problema, que é, ponto 1, se se trata de militares pertencentes às Forças Armadas Estaduais, a questão é uma, e é, porventura, mais fácil de analisar do ponto de vista jurídico, porque aí a responsabilidade do Estado é evidente. A questão torna-se mais interessante e, ao mesmo tempo, mais difícil e problemática se chegarmos à conclusão que estamos a falar de forças que, muito embora uniformizadas, não têm nada a ver com as Forças Armadas do Estado. Significará isto que o Estado deixa de ter qualquer tipo de responsabilidade? Não significa isso. Não significa isso porque a tutela dos direitos humanos normalmente desenvolve-se em 3 vertentes. A vertente do respeito, que basicamente significa
ou prende-se com situações em que o Estado se deve abster de atuar para não violar direitos. São as situações típicas da liberdade de expressão, não é? Ou das liberdades clássicas, isto é, esses direitos protegem-se, sobretudo, através de uma não intervenção estadual, mas depois há outras dimensões, como a dimensão da proteção. O Estado não está desobrigado de atuar para proteger as pessoas da violação de direitos por terceiros. Antes, pelo contrário, está vinculado a desenvolver não apenas legislação, mas atuações em concreto, estruturas policiais, intervenções de outro tipo, justamente para garantir que as pessoas não violam os direitos umas das outras. E, portanto, é muito possível que, na situação que referiu, do ponto de vista jurídico, agora depois como é que isto se operacionaliza é um bocadinho mais difícil, não é? No terreno as coisas tornam-se bastante mais complicadas. Mas eu diria que, em qualquer caso, nós podemos estar perfeitamente perante uma situação em que o Estado é responsável, seja no cenário A, seja no cenário B. Comentar. Acho que está operacional. Está operacional? Sim, aqui o único ângulo que eu poderia acrescentar seria eventualmente o ângulo do género, ou seja, é uma mulher, não é? E as Nações Unidas têm sido bastante incisivas nessa matéria, nomeadamente através da Resolução 1325, que continua em vigor, não é? E, portanto, tem vindo a ser melhorada e reforçada, digamos assim, mas, ou seja, as Nações Unidas têm essa consciência, os Estados também têm essa consciência. Portugal, por exemplo, tem vindo a incorporar de forma transversal a própria Resolução 1325. E, no caso de Moçambique, não sei quais são as diligências que tem feito nesse sentido, mas aqui o ângulo que me chamou a atenção é o facto de ser uma mulher. E eu li a notícia e penso que também, acho que terão dito que ela era muçulmana e, portanto, ainda pode trazer aqui uma outra camada de análise. Agora, e portanto, o que é que diz a Resolução 1325? Diz respeito justamente à proteção das mulheres em conflitos armados, porque se reconhece que elas serão das vítimas primárias, digamos assim, durante o conflito. E, portanto, seria esse o ângulo de análise. Não sei porquê, não consigo, não me lembro, não tenho informação suficiente da notícia que li, também não consegui. Mas aqui o ângulo que eu gostaria de trazer é exatamente esse do género, ou seja, não sei em que medida é que esse não terá sido um ponto relevante nesse ataque brutal que foi feito. General, enfim, eu trouxe este caso, mas, enfim, apenas porque foi um caso recente, mas voltando talvez mais para uma situação que pode acontecer noutras missões, confrontando forças de manutenção portuguesas ou não, com um ato desta ordem perante civis, ou seja, grupos militares ou forças de defesa de um país perante civis, no espaço de uma força de manutenção de paz internacional. Como é que se lida com esta impunidade? Como é que se trata disto? Vamos lá ver, este ato em si, obviamente, é um ato grotesco, inaceitável, imperdoável, que não tem qualquer contexto. No entanto, se nós pensarmos em Portugal e as pessoas pensarem na atuação das Forças Armadas Portuguesas em missões por esse mundo fora, pergunta, eu acho que é de toda a gente, é de conhecimento comum, que há uma credibilidade muito grande das Forças Armadas Portuguesas, dos nossos soldados, quando estão no terreno em contato com as populações. As pessoas perguntam, mas este milagre português tem muito a ver com a nacionalidade, tem muito a ver com aquilo com que nós vivemos. Nós também somos o terceiro país mais seguro do mundo, não é verdade? Que é um grande mérito das nossas forças de serviço de segurança, mas tem muito a ver com a nossa forma de ensino, o nosso exercício de cidadania, a nossa forma de respeitarmos leis, a nossa forma de lidarmos com as pessoas. Portanto, há um caminho que leva a um jovem quando tem 18 anos e entra nas Forças Armadas, em que toda uma educação de base já leva em princípios e valores que ele não vai aprender tudo de novo quando entra na instituição militar. Portanto, à partida, ab início, já existem princípios humanistas, que não estão só no conceito estratégico, mas fazem parte do ethos português,
que nos levam a acreditar que um cidadão armado português já tem os valores que o levam quando está sozinho, porque o problema é in the fog of war, portanto, quando está no caos. E o que é que acontece muitas vezes em situações destas? Muito longe, acabou de assistir à matança de camaradas seus, acabou de estar, portanto, profundamente irritado, está longe, e é aqui que vem ao de cima os valores, é aqui que vem ao de cima a deontologia, a ética. É no momento de grande aflição, de fome, de desespero, de raiva, que vem ao de cima a educação e que leva a que a pessoa, eu não mato o próximo. Estamos a falar de regras universais. Aquilo que ali vimos nessas imagens, independentemente de pertencerem a um sítio ou outro, é a antítese de tudo. Matar um cidadão indefeso, não lhe dar hipótese de rendição, tratá-lo, não estar a resistir, portanto, é tudo mau. Portanto, mais um valor para isto, que, quando nós falamos de direitos, qual é o instrumento mais forte? É a educação e é a cidadania. As duas coisas. Porque não há educação sem exercício da cidadania. A cidadania não nasce sozinha. Também tem que ser ensinada, também tem que se... chama a atenção de um livro muito importante do Francis Fukuyama, que se chama-se Identidades, não é? Em que os últimos 3 capítulos do livro, Fukuyama diz: nós estamos a matar a nossa democracia se não apostarmos forte numa resiliência assente em cidadania. Ensino de cidadania, cidadania partilhada. Portanto, é esta, no fundo, o ato bárbaro que ali assistimos. Podíamos depois fazer aqui análises institucionais e tal, mas fundamentalmente é isto. É quando todos os valores de uma civilização estão ausentes daqueles jovens que aparentemente não são capazes de raciocinar num momento de grande perturbação. Sim. Uma outra questão, pegando um pouco no que disse há pouco a doutora Carla Marcelino Gomes, que falou nas crianças soldado, eu queria levantar aqui uma outra questão aos nossos elementos que tem a ver não com as crianças soldado, mas com um problema que temos atualmente, que são os filhos dos que foram soldados combatentes do Daesh ou do ISIS, que estão em campos alegadamente de detenção ou de refugiados, e que há alguns netos de portugueses, inclusive, e que a questão que eu gostava de colocar é: essas crianças devem voltar, essas crianças devem permanecer, essas crianças, se permanecerem ali, em que é que se vão tornar? Essas crianças têm sentido nas nossas sociedades? As opiniões públicas europeias e os Estados europeus têm responsabilidades sobre elas? Gostava de ouvi-la sobre isso e depois aos outros elementos do painel, claro. Sim. Por definição, um campo de refugiados deve ser algo que deve ser considerado temporário. Portanto, essa é a resposta. É a resposta de partida e de chegada. Logo, a primeira resposta é: não, eles não devem permanecer ali, porque um campo de refugiados não é um bom lugar para ninguém, se interpretado de uma forma permanente. Pode ser um ótimo refúgio, mas um campo de refugiados é uma solução temporária. Portanto, a resposta primeira será, tão depressa quanto possível, retirar essas crianças dos campos de refugiados. Desde logo, porque nem sempre é assegurado um dos direitos básicos, que é o direito à educação. E depois, como é que pode ser feita a reintegração dessas crianças quando regressam, seja onde for, não é? Como é que é feita essa reintegração se elas, por exemplo, não puderam ter acesso à escola e, portanto, não têm equivalências, não há documentos, não há nada? Primeira nota, sim, devem sair. Segundo, é claro que no mundo ideal, não é, deveria ser feita uma análise caso a caso para ver qual é o projeto de família daquela família, qual é o projeto de vida daquela família e, tanto quanto possível, a criança permanecer no núcleo em que está inserida. Depois temos de ir vendo caso a caso e vendo qual é a nacionalidade que as crianças têm ou a sua família, com quem estão, porque às vezes sim, estão com familiares, outras vezes e cada vez mais frequentemente estão não acompanhadas. Quem são estes seres humanos que frequentemente chegam até sem qualquer tipo de identificação, ou seja, nem é sequer fácil provar a sua nacionalidade. E, portanto, embora elas não sejam crianças soldado, eu penso que elas sofrem de um estigma muito semelhante, que é tu estiveste ou tu nasceste num lado estranho da história.
E, portanto, temos de averiguar muito bem quem és, porque nós, que potencialmente te podemos receber, não nos sentimos seguros ao pé de ti. E, portanto, e se o direito, a cooperação bilateral, etc., tem as respostas para isto, não é? Agora, o problema é, por exemplo, no Reino Unido, o Reino Unido discute-se precisamente o regresso, mas aí foi uma combatente e, portanto, discute-se que, apesar de mesmo ela tendo nacionalidade inglesa, não deve regressar. E neste caso não se trata de crianças soldado, mas vêm com um estigma associado. E, portanto, o que há a fazer, independentemente da resposta jurídica que possa ser dada, que só pode ser, no meu entender, no sentido de proteger o interesse superior dessas crianças, obviamente, mas isto não se consegue se não se trabalhar a comunidade para onde o projeto de vida dessa criança se poderá vir a desenvolver. E, portanto, sim, temos de trabalhar com a opinião pública, porque o medo está presente e o medo é muito difícil de trabalhar. E, portanto, voltamos à mesma questão, que é a questão da educação. Ou seja, é preciso trabalhar as comunidades no sentido de sabermos acolher e ver este outro, que é diferente, de facto, e tem de haver um trabalho em ambos os campos, diria eu, claramente. Lemos Pires. Aqui uma coisa que tem que ser separada, de vez em quando, às vezes nas notícias aparece muitas vezes juntas, que é filhos de terroristas e alguém que praticou atos de violência, que é diferente. Portanto, um filho de uma família terrorista é a mesma coisa que um filho de um psicopata ou de um criminoso. Quer dizer, lá porque o pai ou a mãe fez um ato horrendo, ele não pode ser condenado, não pode tirar-se o direito de crescer. Portanto, isto era a primeira coisa que eu queria dizer, que é, essa criança tem direito a crescer, tem direito a ser protegida, tem direito a ser desenvolvida. Outra coisa é, sabendo que essa criança exerceu atos de violência, nós temos todo o direito e o dever de cuidar que ela não vai continuar a exercer. Portanto, aí tem que haver instituições fortes para poder acolher e acompanhar o desenvolvimento sem pôr em risco os demais. Portanto, isto, no fundo, é quase uma repetição dos princípios normais do direito de um Estado, mas na base está o direito daquela criança. A criança tem direito a crescer. Nós não podemos condená-la à partida sem mais. No entanto, temos o dever de cuidar da defesa dos outros, ou seja, porque ela pode ser, obviamente, uma criança perturbada, pode levar a instrumentos de violência e, como tal, tem que ser acompanhada. Mas eu não faria grande diferença aqui, em termos de direito, daquilo que é este caso do terrorista de outro que vem de ambientes de grande violência, como acontece em tantas zonas do mundo, ou mesmo dentro do próprio país, quando vivem em ambientes desestruturados, não é? Crianças vítimas de violência doméstica, por aí fora. Portanto, às vezes, o paradigma é quase o mesmo em que, às vezes, classificamos as coisas. Por Rui Guerra da Fonseca, eu acrescento que muitas destas crianças nasceram neste contexto, enfim. Sim, de facto, quer dizer, esse cenário é um puzzle, é um puzzle muito difícil, não é? É um puzzle muito difícil, porque nós podemos até olhar para a circunstância de uma dessas crianças e conseguir perceber que direitos é que ela tem. Isto é possível, não é? Deve ser possível. Olharmos para a circunstância de cada um e percebermos exatamente esta criança que direitos tem, independentemente da nacionalidade. Porque esse é um aspecto para o qual eu julgo que, quando se fala nisto, toda a gente acaba por assentir e perceber rapidamente, mas é um aspecto que, empiricamente, ou que porventura o nosso ethos pode ainda não ter interiorizado devidamente, é que as pessoas têm direitos por ser pessoas, não por serem cidadãos de um determinado Estado. Isto é um conceito absolutamente central, porque, em boa parte, o direito internacional dos direitos humanos moderno nasceu para resolver problemas de apátridas, milhões de apátridas que havia na sequência dos dois conflitos mundiais, mas sobretudo da Segunda Guerra Mundial, muitos milhões de apátridas, cuja situação era absolutamente impossível de resolver do ponto de vista diplomático, porque aí sim, pronto, as regras diplomáticas apontam para a proteção em função da cidadania. Mas, isto para dizer, a titularidade dos direitos resulta da circunstância de ser pessoa, ou de ser criança pessoa, e não de ser cidadão de um Estado ou do outro.
este é um primeiro aspecto que eu queria sublinhar. Depois, lá está, uma questão é a fotografia, digamos, a fotografia jurídica de uma certa criança, outra coisa é na prática como é que isso se vai resolver, porque identificar a circunstância da criança implica necessariamente que os deveres correlativos que os poderes públicos possam ter têm que ser reconhecidos e muitas vezes não são. Eu julgo que a Europa está muito, mais até do que titubeante, está mais até do que hesitante, está a não querer responder a muitas destas situações, ou a muitos destes grupos de situações, como aliás aconteceu no início, desde o início das chamadas crises dos refugiados, em que, quer dizer, os refugiados têm um estatuto automático, não precisam de pedir asilo. Isso é uma coisa que acontece depois, não é? Mas os Estados europeus sistematicamente tiveram dificuldade em lidar com isso, com o facto do direito internacional dar aos refugiados um estatuto automático pelo simples facto de se encontrarem numa circunstância de facto X ou Y. E, portanto, sublinho, uma coisa é a fotografia jurídica, outra coisa é a disponibilidade dos poderes públicos e dos Estados para realmente acolherem e resolverem o problema das pessoas sobre as quais têm deveres. Muito obrigada. Queria acrescentar, força. Sim, só uma nota. Quando eu referi a questão da nacionalidade, eu não me referia em termos da titularidade dos direitos que naturalmente as crianças têm, mas precisamente na questão da operacionalização do projeto de vida. Ou seja, identificada a nacionalidade daquela família, tornar-se-á mais fácil a operacionalização de um eventual projeto de família. Portanto, era já numa fase posterior. Não sei se há questões do público, dos auditores, alguém que queira colocar alguma questão aos nossos membros do painel. Quer falar? Está na dúvida. Diga. Mas então, faça um resumo muito sintético.
era imprescindível para formar este país. Eu sou da opinião e estou aqui a colaborar uma informação não, um mal-estar que anda nas Forças Armadas. Realmente eles não têm efetivos. Hoje não é apelativo o cidadão ir para as Forças Armadas, porque não tem garantia, pelo menos o soldado, não tem garantia futura, quebra-lhe ali aqueles que estão agora em termos de salariados. Eu tenho a impressão que o que nos faltava a nós era uma lei militar que nos desse aos cidadãos todos, em termos de voluntariado, ter um ano de formação militar. Um ano de formação militar. Eu acho que esta perspectiva de quem quer ir à Segurança Nacional aos militares, quem quer ir para as Forças Armadas, vai, quem não quer não vai, no meu ponto de vista, e aí é que eu acho que não sou totalmente correto, não estou eticamente correto, mas eu tenho essa impressão, e é essa que eu estou a passar. Porque hoje o nosso governo, o nosso Estado, faz toda a sua direciona o seu investimento para a proteção civil. É verdade que é um caso grave, mas eu acho que os militares aqui, também com esta obrigatoriedade de termos os filhos, os nossos filhos na formação militar, um aninho não fazia mal nenhum, e com isso engrandecíamos o país, a formação e se calhar a cidadania também aqui ficava fortalecida. Muito obrigado pelo seu contributo. Mais alguém que queira fazer alguma questão? Eu vou então só colocar uma última questão aqui ao nosso painel e ia pegar um bocadinho aqui em dois aspectos. Por um lado, a presença da missão portuguesa na República Centro-Africana. Por outro lado, enfim, o papel que eu creio que foi extremamente difícil ao início dessa força em presença naquele país, dado o histórico que existia dos abusos que outras forças de manutenção de paz das Nações Unidas praticaram na RCA. E não só, ou seja, de facto, não são situações, creio eu, fáceis para militares que chegam a um território onde admito que exista desconfiança em relação a uma força que chega. Portanto, eu gostava de perguntar como é que, numa situação destas, essa força consegue passar a mensagem de que está ali, de facto, para proteger os direitos humanos, os direitos das pessoas, e, por outro lado, se a questão do género, o facto de existirem mulheres a participar nessas forças de manutenção de paz, que apor é que essa participação de mulheres pode dar a uma força de manutenção de paz, sobretudo em situações onde há um histórico complicado para as forças internacionais. Brigadeiro Lemos Pires. A primeira coisa que eu queria dizer é que as mulheres são fundamentais neste tipo de missões. E, infelizmente, não temos a quantidade suficiente porque as pessoas às vezes não notam este pormenor. É que não é só o exemplo que dão para fora, é também a forma como lidam dentro da força. Porque é este equilíbrio entre homem e mulher que faz depois, de facto, as atitudes, como eu costumo dizer, equilibradas na assunção dos problemas que são de todos. E eu não tenho a menor dúvida, e assumo isto há muitos anos, e a Helena já me ouviu dizer isto muitas vezes, que desde que as mulheres vieram para as Forças Armadas ficaram muito melhores, e defendo isto em qualquer lado, mas muito. Dito isto, o que é que acontece quando se vai para um território como a República Centro-Africana e chegam lá as primeiras forças? Isto são missões de continuidade. Por alguma razão, estas missões não se fazem como se contratam mercenários. Vão lá 4 meses fazer um serviço e vão-se embora. Não, isto são missões de confiança. As missões no Afeganistão, nós estamos há 18 anos no Afeganistão, as pessoas passaram a saber que os portugueses trabalham de uma certa maneira. Como é na República Centro-Africana, como foi ao longo da permanência na Bósnia, no Kosovo. Ou seja, missões de continuidade a que criam confiança. É preciso ganhar confiança. E as populações, ao princípio, obviamente, vêm com muita desconfiança porque não sabem que vê apenas um uniforme. O mesmo uniforme que atirava sem lhes perguntar. Não é? E, portanto, a credibilidade do uso da força dá-se pelo exemplo. E isto é também uma forma muito importante. Quando um contingente internacional vai para um território que está desestruturado, os estados chamados frágeis, o exemplo da força às vezes é mais importante que o uso da força. A forma como se está, a forma como se manda parar, a forma como se interpela a outra pessoa, a forma como se tira o capacete e a armadura e se anda no meio das pessoas, a forma como se vai comunicar. Esse exemplo é o que perdura.
Então, quando nós chegamos ao 6º contingente ou ao 7º contingente, é que as pessoas dizem assim, cuidado, que está aqui um contingente que vem de Portugal, que tem uma forma de estar e de respeitar que não é igual aos outros. Por isso é que isto não vai lá com uma contratação de serviços. Não é? Isto não vai lá com, olha, vão ali 3 meses ali à República Centro-Africana, 2 mesinhos ao Mali e deem um saltinho ao Golfo da Guiné. Isto não é assim. Por isso é que as missões têm o tempo e tem que haver confiança, tem que haver identidade, tem que haver... E também tempo para os nossos se habituarem à cultura local. Isto também demora. Portanto, uma coisa é estar nos Bálticos, outra coisa é estar na República Centro-Africana. Portanto, também é preciso tempo para a aculturação do próprio militar que lá está. Tem que perceber o que é que está, a questão, o chamado cultural awareness, não é? Entender esta mesma parte. Portanto, e voltando ao princípio, o que é que acontece quando nós temos mulheres dentro das Forças Armadas? Não é só a questão do papel que vão desempenhar, é também pelo exemplo que damos em termos de Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a aplicação prática que homem é igual a mulher e que não há qualquer limitação no exercício da autoridade e do reconhecimento prévio. Portanto, é a melhor forma de transmitir algo. É mostrar que ali, pelo exemplo, de que tanto um como o outro são capazes de cumprir a mesma missão, que se vão transmitindo estes valores, que são aceitos por todos, porque é uma declaração universal, e que devem ser praticados desta forma. Acho que é assim na prática que se vê. Professora, quer acrescentar? Uma nota a propósito disto, para justamente salientar a importância da formação militar. Enfim, eu colaboro com a instituição militar já há bastante tempo no que toca à formação, e de facto julgo que é importante, nestas matérias como noutras, fazer uma formação muito exigente para cenários que depois, porventura, não vão verificar-se, ou levar a formação militar até um ponto, porventura às vezes de algum exagero técnico, de conhecimento jurídico, que depois no momento prático não vai ter concretização como tal, mas é essa formação contínua, porventura aqui e ali um pouco exagerada, que leva a que depois, nos teatros de operações, julgo eu, seja possível manter uma escala de valores equilibrada e, ao mesmo tempo, noções de proporcionalidade e ter sempre presente a questão jurídico-cultural dos direitos humanos, porque senão é apenas uma disciplina que se teve na formação superior ou não dentro da instituição militar, mas, enfim, uma disciplina que se teve para cumprir calendário e que passou. Não é? Esse aspecto eu julgo que é bastante importante, isto é, apostar na continuidade da formação dentro da instituição militar a este nível. Doutora Carla Marcelino Gomes, quer acrescentar alguma coisa, sobretudo sobre esta questão de introdução de mulheres nas missões internacionais? Bom, só uma nota também, e aproveito para dar aqui o meu testemunho nas missões em que estive, e tanto ocorre-me, por exemplo, a da Bósnia e em Timor-Leste, onde estava uma Força Nacional destacada com um contingente bastante significativo, e recordo-me, eu circulava na população local, era esse o meu trabalho, e quando eu dizia que era portuguesa, a resposta que eu recebia, tanto na Bósnia como em Timor, tens sorte, estás com os portugueses. E eu, pois, eu sou portuguesa, tens sorte. E, portanto, era no fundo para reforçar o que o Sr. General acabou de dizer, porque, de facto, tenho verificado isso mesmo ao longo das várias missões onde tenho estado. Depois, relativamente à questão das mulheres, o que eu noto é que as mulheres locais, portanto, é esse ponto de vista que eu gostava aqui de trazer, há momentos em que as mulheres locais se sentem mais confortáveis com a presença de mulheres uniformizadas, portanto, que estão ali nas forças. E, portanto, e isso é fundamental para o sucesso da própria missão, porque obviamente as mulheres são um fator fundamental no puzzle e por vezes desconsiderar isso pode ser fatal para o próprio sucesso da missão. E, portanto, o que eu gostaria aqui era também de reiterar e de dar esse testemunho de que, frequentemente, as mulheres com quem eu trabalhava, com quem vivia, locais, etc., sentiam uma maior segurança
por verem que uma força tinha nos seus quadros mulheres. E, portanto, retiro uma experiência muito positiva dessa evolução, e já lá vão quase 20 anos, desde a minha primeira missão, em 2000 na Bósnia, e, portanto, é interessante ver essa alteração, até na própria composição dos contingentes que vão surgindo e vão chegando aos teatros de operações. Depois, só para terminar e pegando ali na questão que foi levantada, a propósito das crianças que estão nos campos de refugiados, e só para terminar, de facto inaceitável. Nós temos de conseguir fazer mais e melhor, sobretudo por aquelas crianças que nos chegam não acompanhadas. E Portugal tem sido, devo dizer, pioneiro nessa matéria. Mas sim, temos de fazer mais e melhor e temos de lutar por isso. Muito obrigada, doutora Carla Marcelino Gomes, obrigado, Brigadeiro-Geral Nuno Lemos Pires, obrigado, doutor professor Rui Guerra da Fonseca. Vamos ficar por aqui. Os direitos humanos e a defesa certamente são um assunto que merecem reflexão diária, estudo e, sobretudo, prática. Muito obrigada a todos.